hoje é um tema que eu acho que é fundamental na pandemia, é o tema da saúde mental, né? Então, primeira coisa, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que enxergar essa saúde mental no seu amplo aspecto, né? Um conjunto de fatores que envolvem não só a vida psíquica, mas a vida em todo o seu contexto, né? A vida psíquica, a vida religiosa, espiritual, física, o corpo, né? As condições de alimentação, as condições de saúde, né? As condições de trabalho. Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando, em primeiro lugar, numa necessidade de um grande equilíbrio e de uma grande sensação de bem-estar, né? Como ter esse equilíbrio e essa sensação de bem-estar na pandemia? É complicado. Então, a minha fala aqui vai ser centrada em dois aspectos, né? Autodiagnóstico, quer dizer, como você faz essa tua avaliação, desculpa, de como você está, e estratégias, né? Estratégias para enfrentamento do Covid na pandemia, né? Vocês devem saber, então, portanto, que a época que a gente vive, né, chama para a importância de a gente avaliar, em primeiro lugar, quais são os nossos recursos, né? Como é que eu me vejo, né, frente a essa crise, né? A palavra crise, ela significa, né, etimologia, divisão, cisão. Então, ela implica em que nós tenhamos uma forma de lidar com a situação de crise que é o enfrentamento, né? É lógico que quando falamos da subjetividade, cada pessoa vai ter um aspecto diferente de lidar com a crise. Umas são mais resistentes, outras são menos resistentes, né? Então, é importante entender, assim, quais são essas dimensões da minha vida que estão afetadas, né? Percebendo sempre que a dimensão física, tua saúde física, está envolvida com a tua saúde psicológica, com a tua saúde social, relacional, interacional. Nós somos seres sociais, né? Então, é importante enfatizar um diagnóstico desse cenário da pandemia, como é que eu estou, né? A pandemia do Covid, ela faz com que as pessoas manifestem muitas reações, né? E essas reações podem, até certo ponto, serem normais diante da própria pandemia, mas podem se tornar, a partir de um determinado limite, patológicas, ou podem contribuir com a doença, né? Então, neste contexto, é importante prevenir. Prevenir significa o quê? Diminuir o risco de uma doença, né? Diminuir o risco de uma doença. E aí nós temos, então, todo um protocolo de biossegurança que nos diz assim, não saia de casa, né? Fique em casa. É lógico, mas como seres sociais que somos, toda a nossa trajetória de vida, ela se dá em meio às tradições, aos valores, às relações interpessoais, aquilo que a gente aprende a viver. A gente aprende a ter um cotidiano, aprende a sair de casa, a gente aprende a se relacionar com as pessoas, a gente aprende no mundo social padrões de comportamento. E esses padrões, os próprios trabalhadores, né? Eu trabalho assim, sempre foi assim, sempre será assim, né? E esses padrões, eles acabam sendo estereotipias de comportamento. E aí, quando rompe isso, entra a crise, né? Então, algumas reações são muito frequentes na pandemia, que são medos, né? É normal ter medo, né? A pessoa que não tem medo da doença ou da morte, né? Ter algum grau de medo, então, não é algo patológico para a nossa saúde, né?
medo de que a sua mãe morra, né, que as pessoas que você conhece ou gosta fiquem doentes, medo de ser separado dessas pessoas que você ama, que você tem afeto, medo de ser excluído da tua rede de relações, se eu não sair de casa, se eu não falar com meu amigo, eles vão me excluir do meu grupo, né? Ao mesmo tempo, medo, e se eu for até o mercado, eu posso me contaminar, ou se eu voltar, eu posso transmitir o vírus para alguém que eu amo, eu posso me sentir responsável ou culpado por isso, né? A gente vê todo dia, o fulano foi e transmitiu, né? E aí a pessoa grava uma live e põe lá, me desculpem, né? Aí não adianta. Então, a nossa vida estável, tranquila, segura, protegida, ela necessita que a gente consiga identificar qual é o teu estado emocional. Então, o medo é uma primeira característica, né? A segunda, sentimento de impotência. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não posso, está cada dia maior, o vírus está aumentando, são quase 7 milhões de pessoas no mundo contaminadas, o ministro, o governo, o presidente, eu não posso fazer nada, as instituições não deliberam, o que eu faço? Enfim, então essa sentimento de impotência, essa relação de não poder fazer nada, eu não posso agir no mundo, né? Então, esse sentimento de impotência, esse sentimento de vulnerabilidade, essa sensação de que você pode prejudicar alguém, ou que você pode afetar alguma pessoa, né? Então, os protocolos de biossegurança, eles são necessários, né? Então, há uma necessidade, achei bem divertido o Antônio falar da netiqueta, né? Mas é necessário um protocolo, né? Um novo protocolo de comunicação, um novo protocolo de segurança, um novo equipamento, medidas sanitárias, né? Tudo isso, né? São fluxos, né? Fluxo de comunicação, né? Tudo isso é importante. Mas é importante também perceber as reações emocionais, né? Tentar entender qual é o sentimento que permeia a sua vida nesse momento. É o sentimento predominante, né? Primeiro, é o medo? Você está com medo exagerado? Você está se sentindo impotente, fracassado, vulnerável, ameaçado pelo outro? Você está irritado? Né? Algum grau de irritação é normal. Eu até brinco, eu digo assim, aqui em casa a gente briga pelo menos uma vez por dia, porque é saudável, né? É saudável. Qualquer reação emocional, ela demonstra que somos humanos. Ora, né? As máquinas não se emocionam. O meu celular não chora, tá aqui meu celular, ele não chora, ele não se emociona, né? Manifestações emocionais são tipicamente humanas, né? Fazem parte mais do que racionais, né? Só que toda a nossa vida foi racional. Então, nós nascemos e crescemos aprendendo a ser seres racionais e não seres emocionais. Então, agora na pandemia, é que a gente começa a descobrir, peraí, então eu não sou só um ser racional, eu sou um ser também emocional. E aí você, então, tenta desenvolver alguma estratégia para identificar quais são as suas emoções. Muita gente não sabe, por exemplo, o que é aquela sensação de angústia, né? Falta de ar, sensação de que está sufocando, de que não consegue respirar. Da onde vem aquilo? Também pode ser uma variável do estresse, uma variável da tensão emocional que a gente está passando, né? Eu acordo chorando, eu vou dormir chorando. Isso é um grau de tristeza que já não é normal. Mas a tristeza é importante, porque a tristeza é humana, né? A minha garrafa d'água não fica triste, né? Fique triste, garrafa d'água. Não fica, né? Fique alegre agora, sorria, né?
Então, tipicamente humanos são as emoções, seja medo, irritabilidade, seja a sensação de desamparo, de impotência, de angústia, de tristeza, enfim. Então, em primeiro lugar, reconhecer quais são as suas potencialidades, né? Quais são as suas emoções, como é que você está naquele dia, né? Qual é o teu comportamento, como é que está a sua saúde mental naquele dia, né? Qual é a emoção que está predominando, né? Sentimento de solidão, desamparo, né? O que é que está? Identificar. É lógico, quando você identifica, você percebe, não, eu sempre senti raiva, agora raiva em excesso é problemático. Eu sempre senti tristeza, mas tristeza em excesso, eu sempre senti alegria, sempre senti angústia, eu sempre senti, enfim. Então, a primeira dica da professora Sara é tentar identificar quais são suas emoções, né? A outra é ver quais são suas reações comportamentais, é lógico, porque uma emoção, ela dirige um comportamento, né? As emoções humanas, elas alteram a nossa forma de pensar a realidade, né? Entre a reação emocional a um objeto, né, que é um perigo real, uma coisa, né? Se veja, os homens do Paleolítico, os homens primitivos, tinham medo real, concreto, de um tigre, né? Era algo que eles podiam ver, podiam olhar, tá lá o tigre, opa, né? Então eles tinham como se defender, por isso que a nossa raça sobreviveu, né? Porque essa raça, quando fica em pé, então, ela consegue se dizer racional, mas não deve ser o domínio da razão, né? Então, a gente tem que entender o segundo aspecto importante, que eu acho, que é o comportamental. Essas emoções podem alterar nosso comportamento. Qual que é o nosso comportamento? Bom, nosso comportamento eu como normalmente, faço 4 refeições. Agora, na pandemia, eu estou fazendo 16 refeições, né? Então, esse aumento, né? Essa é uma alteração no comportamento de alimentação. Isso é um risco, né? Que é um distúrbio de apetite. Então, isso pode, na quarentena, ser afetado. Ou a pessoa come demais para aliviar uma angústia, uma tristeza, uma sensação de impotência ou estresse, ou ela não come nada, né? Ela decide que não vai comer. Então, pessoas que você olha estão muito magras, pessoas que realmente perderam a vontade de comer, né? Perderam, estão com distúrbio, né? Outro aspecto é o distúrbio do sono, né? Ou as pessoas dormem muito pouco, porque elas estão constantemente sentindo alerta, né? A emoção está, aquilo que eu digo, a flor da pele, né? Então elas estão constantemente em alerta, e aí a pessoa não dorme, né? A insônia da pandemia, todo dia ela vai esticando o período que ela fica na cama. Primeiro ela fica 4 horas, depois ela fica 8 horas, quer dizer, 8 horas não é normal. 12, 16, 24 horas na cama, né? Opa, ai, desculpa. Desculpa, opa. Falta de netiqueta, perdão. Então, o que a gente percebe é o distúrbio do sono. Ou as pessoas não dormem nada, ou as pessoas dormem muito. Não dormir nada significaria, então, insônia. Insônia constante pode levar a depressão. Depressão pode levar a ansiedade, ansiedade pode gerar uma síndrome de pânico, um transtorno de humor violento, pode levar a uma agressividade. Então, é importante diagnosticar que as tensões emocionais, elas alteram o comportamento, né? E esse comportamento, até um certo limite, é normal. Passando desse limite, ele pode ser considerável como um comportamento de risco, né? Então, uma obesidade mórbida, né? Comer em excesso pode ocasionar uma obesidade mórbida, né? Não comer absolutamente nada pode ocasionar deficiência nutricional,
Deficiência nutricional, por sua vez, pode gerar também uma depressão. Então, nós temos essa relação entre um ser que pensa a si mesmo, né, que é o ser humano, que é extremamente racional, que desenvolve toda a sua vida no mundo da racionalidade, e que, de repente, na pandemia, nesse momento de crise, está sob alerta. O que é o alerta? O alerta é um estado de tensão constante, um estado de estresse, né? Você imagine o alerta, por exemplo, do Homem-Aranha, né? O perigo está se aproximando, você está sob alerta, sob alerta, sob alerta. Esse estado constante de agitação e de alerta, de perigo, né? Ele pode promover o estresse. Lógico que o estresse também pode levar a depressão, a angústia, a alteração das emoções. Então, há uma relação entre saúde mental, estado emocional e o comportamento, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria, assim, deixar claro nessa fala, né? Lógico, conflitos pessoais, interpessoais, conflitos familiares, por exemplo. As pessoas reagem de modo diferente na situação de confinamento. Então, a família não estava acostumada a ter os filhos o tempo todo em casa, e agora tem que lidar com isso. Ou não estava acostumada a ter o tempo todo os pais em casa. E não estava acostumada a ter o tempo todo relações com pessoas portadoras de deficiência, ou pessoas que necessitam de cuidados especiais. Então, o que a gente percebe é que a pandemia está alterando as relações familiares de uma forma muito rápida e muito violenta, né? Algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso, são mais resilientes, têm mais paciência, conseguem ouvir melhor, né? Outras não conseguem, então você vê frequentes ataques, né, violência, culpabilidade dentro da família, né? Os casos, por exemplo, de violência familiar, de violência doméstica, têm aumentado muito nas varas, né? Então, esse é um outro aspecto também, que os profissionais de saúde têm que ficar atentos, né? Não é só uma violência doméstica, é uma violência também que pode estar dirigida a outros profissionais, né? Profissionais de saúde, né? Você não tem nada a ver com a minha saúde, ou então profissionais de segurança pública, né? Você não tem nada a ver com o meu direito de ir e vir, ou com o meu direito de usar ou não a máscara. Então, esses profissionais que trabalham o tempo todo na rua, agora na pandemia, também são vítimas frequentes de violência, né? Violência por esse estado de estresse constante que todos nós estamos vivendo. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que é importante falar, né? Desse novo arranjo familiar, né? Fora o novo arranjo familiar, a restrição da locomoção, né? Nós não somos seres estáticos, somos seres de movimento, ok? Movimento aquece, trabalha a musculatura, produz endorfina, então o movimento também é saudável. Então, a pessoa que fica muito tempo parada, ela está alterando quimicamente o organismo dela e também pode aumentar também o nível de estresse. Aumentando o nível de estresse, aumenta o medo, aumentando o medo, o nível de estresse, enfim, é um ciclo, né? A gente tem que perceber a saúde integral, né? Todos os aspectos, né? Aspecto do trabalho, aspecto da família, o aspecto relacional, o aspecto da não distinção entre o mundo público e o mundo privado, né? Todos esses aspectos, então, podem afetar, sim, a nossa saúde emocional. Então, é muito importante tentar entender, né, esse comportamento, né? Será que o comportamento agressivo contra o outro vai resolver o seu problema ou não? Né? Então, mas a gente já vai chegar na questão das estratégias de sobrevivência na pandemia. Por enquanto, eu quero falar mais sobre saúde mental.
Então, a culpabilidade, né? A agressividade é sempre dirigida ao outro, e o outro é o culpado. Seja ele um profissional da saúde, um profissional da segurança, ou mesmo algum familiar, né? Culpado. Então, a raiva é dirigida ao outro, né? E quando a raiva não é dirigida ao outro, a raiva pode ser dirigida a si mesmo. Quer dizer, eu me odeio, eu não consigo modificar meu comportamento, eu não consigo modificar esse hábito de falar, falo muito assim, eu sou muito assado. Então, a autoestima também na pandemia tem que ser valorizada, né? Então, essa é uma outra estratégia, daqui a pouco eu vou falar das estratégias de sobrevivência. Então, a gente tem que reconhecer, primeiro, né, as emoções, segundo, a alteração comportamental, que pode resultar, né, em aspectos até de violência, né, e outros aspectos cognitivos. Pensar na epidemia é normal. Agora, e dormir pensando na epidemia, acordar pensando na epidemia, só pensar na epidemia o dia inteiro, já não é normal, né? É um pensamento recorrente, né? Pensar no seu próprio corpo, né? Como é que eu tô? Aonde que eu tô? Quem sou eu? Então, uma certa desorientação temporoespacial, quer dizer, em relação ao tempo e em relação ao espaço relacional, também podem acontecer na pandemia. Então, a alteração relacional, temporoespacial, não sei que dia que é hoje. Não sei, né? Então, a pessoa perde a noção de tempo, temporalidade. Ela já não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é dia de semana ou se é final de semana. Então, há uma tendência aí de perda desses referenciais que ordenavam a nossa vida, né? Referenciais tradicionais, né? Então, eu sempre digo, olha, se nós trabalhávamos 8 horas ou 12 horas, é uma coisa, agora trabalhar na pandemia é uma outra coisa, ela vai exigir muito mais concentração, Antônio vai ter que ter muito mais administração do tempo, né? Para que a gente dê conta da nossa realidade e a gente não adoeça, né? A ideia é manter a nossa saúde mental, né? Essa nossa saúde mental depende da saúde mental também da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que dependem do nosso trabalho, né? E que estão por aí. Então, o que é aconselhável, né? Eu aconselho sempre a partir da minha praxis, né? Do que eu estou fazendo e acho que está funcionando. Então, vou falar um pouco para vocês das estratégias, né? Eu estou tentando cuidar do tempo, porque para a gente conseguir administrar, tem muita coisa realmente para falar, né? Então, quais são as estratégias, então, para a gente poder desenvolver ou manter a nossa saúde mental? Primeiro, reconhecer que nós temos emoções, quer dizer, não somos só seres racionais, né? Que temos medo, temos angústia, podemos ter tristeza, né? Procurar pessoas para a gente conversar, né? Para a gente tentar retomar algumas estratégias, algumas ferramentas de cuidado, estratégias que você já tomou em alguma época e que deram certo, investir em exercícios físicos, né? Tentar abandonar hábitos que você sabe que não deram certo, ou coisas que você faz que não deveria fazer, né? Tentar abandonar hábitos que não contribuam com a tua saúde mental, tentar trazer mais estabilidade emocional, identificando sinais de alerta, né? Eu realmente não estou dormindo tantas horas quanto eu gostaria, então administrar o tempo de leitura, o tempo
que você dorme, o tempo que você fica na internet, o tempo que você fica no celular, administrar o tempo, né? Tudo isso vai te trazer uma certa sensação de maior estabilidade emocional e de mais alívio, né? Tentar fazer meditação, exercício físico, exercícios de respiração, né? Então, um tipo de exercício que é muito simples de fazer é respirar em 4 tempos. Então, você respira contando até 4. 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4. Aprender a respirar, né? Isso te auxilia a tentar identificar teu estado emocional e passar por uma sensação de maior equilíbrio, né? Intermediar tuas atividades de trabalho com leitura, com exercício físico, né? Com meditações, fazer coisas que você gosta, quais são suas habilidades, coisas que você sempre reclamava que não fazia porque não tinha tempo para fazer, atividades artísticas, música, né? Evitar isolamento, né? Tentar manter o seu network, a sua rede de relações, né? Que são relações ao mesmo tempo afetivas, emocionais, né? Ao mesmo tempo compreender, né? Que pode ocasionalmente você ativar algum tipo de emoção e buscar ajuda profissional, se for o caso, né? A gente tem uma rede, a Organização Mundial de Saúde, a gente tem a Secretaria de Saúde, a gente tem, enfim, em Curitiba, não sei onde vocês estão, mas a gente tem uma rede, né, de pessoas que estão ajudando, cuidando de modo solidário, né, tentando aliviar o sofrimento mental das pessoas, né, e compartilhando estratégias que dão certo, né, estratégia de solidariedade, estratégia de autocuidado e de heterocuidado, e um conforto social também para alguém, né, então essa participação na comunidade, né, no local, ela é fundamental, fazer algo para o outro, ao mesmo tempo faz com que você se sinta bem, eu estou agora aqui nesta ação, né, então eu estou envolvendo a minha vida cognitiva, meus pensamentos, a minha vida emocional, minhas emoções, e estou estabelecendo um contato com vocês aí, espero, né, e isso para mim traz conforto, né, conforto, e diminui o que o sofrimento. Então, são condições que a gente tem discutido bastante aí, na pandemia, né, eu participo de uma rede chamada ULAPSE, União Latino-Americana da Psicologia, participo de uma outra rede chamada ALFEPSI, né, Associação Latino-Americana de Psicologia, e da AMAPSE, que é a Associação Latino-Americana, Associação de Psicologia. Então, a gente tem várias redes, né, para diminuir a nossa sensação de vulnerabilidade e para tentar pensar quais são os problemas existentes nos vários países da América Latina e quais são as estratégias que cada país está adotando e que estão funcionando, né, que são muito específicas, né, da nossa população latino-americana, né. Por exemplo, né, uso exacerbado de bebida alcoólica, né. A bebida alcoólica, ela pode favorecer uma alteração do comportamento, né, então, o Chile, por exemplo, proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas, para diminuir esse transtorno, né, e essa violência que pode comprometer, então, a vida familiar.
Lógico, cada país tem sua cultura, suas características, né? Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, enfim. E cada rede e cada política de saúde, ela é expressa na medida em que as estratégias estão funcionando, elas são comunicadas, são compartilhadas, né? E são discutidas, né? Então, padrões de comportamento, de sofrimento, que podem ser alterados, estratégias que estão dando certo, né? Então, é importante a gente estar sempre se atualizando, recebendo informação, né? Informações compiladas, adensadas, informações íntegras, né? Que mostrem, então, o resultado de uma intervenção qualificada na área da saúde, né? Então, a área da saúde é uma área muito importante, né? Um comprometimento, por exemplo, que pode ter a saúde mental das pessoas na pandemia, né? Que quando essa depressão, ela chega no nível muito alto, ela pode levar até mesmo ao suicídio. Agora, o suicídio não tem uma única causa, então a gente não pode ver a linearidade entre todo deprimido se suicida, não, isso não é verdade, né? Então, mas é uma conduta que pode estar associada, né? Que pode desencadear todo, né, o luto, por exemplo, né, o rompimento de laços afetivos, né, o desemprego, né, a pessoa fica sem ter como sustentar a vida familiar, né? Então, essas são questões, assim, muito importantes em termos de atenção à saúde, e são estratégias que a gente pode adotar. Então, cuidado com a saúde física, mental, psicológica, nossa rede de colaboração, e principalmente perceber que as pessoas têm potenciais diferentes, né? Quando a gente fala em potencialidade, eu acho que todos podem contribuir em diminuir os danos da pandemia, mas cada um de uma forma, né? Nem todas as pessoas, por exemplo, estão aptas a fazer um tipo de atendimento online ou gostariam de atendimento online. Então, a gente tem uma rede de psicólogos aí dispostas a atender as pessoas que estão vivendo em crise ou em situação de angústia. Ok? Então, essa rede é colaborativa, ok? Essa rede não visa lucro, não visa dinheiro, não visa, enfim, né? E Curitiba foi uma das cidades pioneiras no Brasil em ofertar esse serviço de atendimento pelo telefone. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive um abraço para minhas colegas que estão trabalhando lá na pandemia, está desenvolvendo isso, né? Esse tipo de atendimento diferenciado, gratuito, de atenção primária à saúde mental, e que eu acho que é a responsabilidade social e o papel do psicólogo na pandemia, ok? O psicólogo tem que atender, e deve orientar, né? E deve orientar quando? No momento de crise. Tudo bem, alguém vai falar, mas eu não sou psicólogo, né? Lógico, não é? Você não tem a formação para isso. Muito bem. Mas você pode desenvolver algumas estratégias de autocuidado e de heterocuidado, como, por exemplo, a escutativa, né? Escutativa é uma estratégia. Eu olho aqui, quando a gente vê que saiu alguém da reunião, a gente pensa, será? É. Então, a escutativa do outro, daquilo que o outro tem para dizer, como é que o outro está, como é que ele não está, ele responde aos seus e-mails, ele responde ao telefone, isso é fundamental, né? Então, o psicólogo, enquanto profissional da saúde, tem muito mais recursos, né? Psicologia é um curso que durante 5 anos você estuda saúde e a saúde mental. Tem muito mais recursos do que a medicalização, né? Que é uma área mais voltada para a psiquiatria. Então, a psiquiatria, provavelmente, né, não estou diminuindo, né, a importância
da psiquiatria e da medicalização em casos extremos de necessidade, né? Por exemplo, uma depressão muito profunda, ela necessita, então, ser tratada com um auxílio medicamentoso. Mas antes de chegar nesse nível, a gente pode ter uma prevenção. Então, eu acredito que a responsabilidade social, o papel social do psicólogo e de todos nós é identificar as emoções, né, perceber esses estados emocionais, perceber essas alterações comportamentais e diagnosticar até que ponto elas podem ser alteradas, modificadas e desenvolver estratégias de sobrevivência na pandemia. Eu tenho muito mais para falar, né? Mas eu queria abrir o espaço conversacional, porque é o espaço da mediação que nós temos agora, né? Tenho percebido a importância de que as pessoas não fiquem muito tempo na tela, né? Então, oriento sempre de que permaneçam no máximo 2 horas conectadas, aí deem um pequeno intervalo, com lanches, com caminhadas, enfim, e que depois voltem para trabalhar, voltem para suas atividades, mas que não permaneçam com o foco na atenção mais do que 2 horas de concentração. Por quê? Porque o ser humano precisa de atenção concentrada e de atenção difusa, né? Então, nós, por exemplo, enquanto professores, quando você está no ambiente da sala de aula, você está prestando atenção em um aluno que está sentado ali, outro que está ali, você está prestando atenção naquilo que você está ministrando na sua aula, então você tem um pouco de foco na atenção concentrada, mas você também usa a atenção difusa e também usa o teu deslocamento pelo ambiente da sala de aula. Agora, quando um professor está sentado, né, então o corpo dele está inativo, a circulação dele está diminuindo e ele fica muito tempo com o aparelho no ouvido, então muda o padrão de comportamento e muda o tipo de relacionamento. Então, o que é importante na pandemia, no meu entendimento, para as pessoas que estão trabalhando, é essa gestão, né? Gestão de trabalho e de saúde que garanta a qualidade de vida, né? Que garanta mínimas condições de manter uma qualidade de vida, né? Então, eu não sei quanto tempo nós temos, porque o tempo pega a gente, né? Então, mais uns 15 minutos aí, professora, tranquilo. Tá bom. Ai, sem problema, obrigada, estamos na mediação aqui, firmes. Obrigada. Então, veja, conflitos interpessoais, então, eu já falei, né, atos compulsivos, que é comer demais, ou limpar demais a mão, né, é lógico, veja, se a pessoa já tinha, Antônio, então, estou falando com o Antônio, desculpa, todos vocês, tá, se a pessoa já tinha, então, uma tendência a um medo recorrente, a uma paranoia, pode ser que a situação de clausura, né, ela exacerbe já uma característica de personalidade que a pessoa já tinha, né, uma pessoa que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, né, ela pode realmente manifestar na pandemia uma exacerbação, né, uma neurose, uma psicose, enfim, doenças, né, que aí, então, realmente são patológicas, né, então é importante a gente perceber esses estados emocionais em 3 perspectivas básicas, né, primeiro, esse episódio, ele foi um episódio depressivo? Ele foi o momento que aconteceu? Porque aconteceu alguma coisa e você não gostou? Ele promoveu essa crise que a gente está chamando episódica, uma crise episódica? É alguma coisa que aconteceu naquele momento e não vai acontecer mais? Ou é algo que vem, né, continuando, né, então ele vem se agravando, ele é agudo ou é transitório? Como é que esse estado emocional se apresenta, né, ele chega a ser patológico ou não, né, então a gente pode ter tanto problemas comportamentais, problemas emocionais, comportamentais, quanto transtorno, né, quando que um problema vira um transtorno?
né? Então, atuar na prevenção é atuar justamente em tentar identificar quando que esse problema está passando do limite do transtorno, né? Então, por exemplo, ficar 2 horas, 30 minutos lendo informação sobre o Covid, pode ser normal. Agora, uma pessoa que fica 4 horas, 8 horas, 12 horas conectada, só lendo informação negativa, ruim, de mortes, etc., o que isso vai acontecer com a mente dela? Isso vai alterar psiquicamente, né, como é que ela se apresenta, como é que ela está, num efeito imediato, que a médio e longo prazo pode se agravar e pode gerar realmente um transtorno psíquico, né? De uma neurose virar uma psicose, por exemplo, uma esquizofrenia, né? Então, isso é importante. É lógico, transtornos, por exemplo, podem levar um luto. Morreu alguém da família, estou em luto, né? Ou então morreu um cachorro, morreu um animal, morreu alguém que eu gosto, enfim, você está em luto. Agora, isso é um efeito normal, até o momento da tristeza, da lágrima, né? Agora, quando que o luto é patológico? Né? Quando a pessoa, ela não sai mais do luto, né? Ela fica naquele luto, aquele luto vai fazendo com que ela vai adoecendo, 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 entre em depressão, e a depressão pode até levar a um suicídio num caso desse. Então, nós temos efeitos que podem ser imediatos, né? E efeitos que podem ser tardios em termos de saúde mental, né? Muitas pessoas não estão conseguindo se adaptar, né? A essa transição. Então, elas vão mostrando os seus transtornos, né? As reações psicológicas, é lógico. Se é que não chorou, que não ficou com raiva, que não manifestou nenhuma emoção, daí, então eu vou dizer, bom, não é humano, então você é uma máquina, né? Então, todas as pessoas manifestam em algum momento, né, peraí que eu tenho alguém falando aqui, né? Alguém, então, pode manifestar esses estados emocionais. É importante identificar. Foi só hoje que eu não consegui dormir, eu tive insônia, ou essa insônia é recorrente? Né? E identificar o que ocasionou essa insônia, o que está trazendo essa insônia, por que está trazendo essa insônia, né? Foi só agora que eu explodi, tive um acesso de raiva, ou eu venho tendo esse comportamento, essa emoção, né? O que fez com que o estopim, né, de um comportamento agressivo tivesse se originado, né? Então, isso é fundamental que a gente, então, tenha isso, né? Lembrar, então, tentar identificar, né, para não deixar crônico, né? E aí não temos muito padrão. Então, quando eu digo assim, para uma pessoa, dormir 6 horas por dia pode ser o suficiente, né? Para outra, não, eu durmo um pouco, eu estou bem. Agora, tem uma outra pessoa que não, que ela precisa regularmente 8 horas, 6 horas de sono, no mínimo, de sono profundo, que é aquele sono REM, que a gente chama, né? Que ele é um sono que realmente profundo e que descansa, né? Se a pessoa não consegue chegar no sono profundo, ela não diminui o estresse, né? Então, ela dorme e acorda, então é um sono entrecortado, né? Então, é importante identificar que nesta linha que a gente pensa, que separa o que é normal, é importante identificar, é normal, as emoções
as manifestações abruptas emocionais são normais numa pandemia, né? Agora, quando o normal deixa de ser normal, passa a ser patológico. Quando é recorrente. E quando é recorrente, quer dizer, você não comeu um dia, né? O que fez com que você não comesse? Uma notícia, ou uma tristeza, enfim. Agora, você ficar sem comer 2, 3 dias, né? Já não é normal. Né? Então, é importante o autoconhecimento, né? E o autocuidado, dentro do padrão de normalidade de cada um, né? Que não é o mesmo. Por exemplo, uma pessoa de mais idade, ela precisa dormir mais, né? Uma pessoa mais jovem, talvez durma menos, né? Mas de qualquer forma, todas as pessoas precisam atingir esse sono profundo, que é um sono que relaxa, né? Que é um sono que tranquiliza, que é um sono que traz esse bem-estar, né? Que reequilibra a pessoa. Lógico, atividade física, todos precisamos fazer, né? Tem os atletas, né? A pessoa que ela para de exercitar, né? Veja o atleta profissional, agora os Jogos Olímpicos estão suspensos, né? Mas um atleta profissional é uma pessoa que está trabalhando o corpo todo dia. De repente, na pandemia, há uma cisão, que é aquilo que eu estou falando como a crise, né? Ela tem que achar alguma forma de se exercitar em casa, sozinha, sem treinador, pela internet, mediada pela tecnologia, porque se ela não fizer isso, a musculatura que estava trabalhada, o corpo, né, as reações químicas, orgânicas e até as reações psicológicas podem ser alteradas em função da pandemia. Então, falar de saúde mental é falar deste amplo, né, deste complexo, né, que é o ser humano e sua subjetividade, né. Um evento para uma pessoa, ela pode afetar profundamente, né, a separação, por exemplo, de alguém da família, não poder viajar, não poder encontrar seus entes queridos, pode abalar, pode desesperar, né? Eu tenho um aluno que está em Curitiba, a família está em Minas Gerais, e ele não pode ir, não pode visitar, não pode ficar próximo, tem medo de chegar até lá e levar a doença, ser ele o portador do coronavírus. Então, essa pessoa, ela vai ter o estado dela emocional alterado. Se ela reconhecer até onde é normal e até onde isso pode ser patológico. Ora, se eu viajar com todo cuidado e for lá, dentro das regras da biossegurança, se eu lavar a mão, passar o álcool gel, se eu tomar todos os cuidados possíveis e desejáveis, não tem por que eu me desesperar que estou fazendo algo errado, né? Então, eu acho que a espera e a esperança são importantes, né? Nesta época que a gente está vivendo a pandemia, né? Então, não medicalizar, não se automedicalizar é importante, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu vou tomar um Rivotril que eu tô muito ansioso e tal, né? A pessoa que se automedicaliza, né, ela pode levar a óbito, né? É alguma coisa muito grave a automedicação. Por isso que nesse embate, né, das estratégias de enfrentamento, digamos assim, a psicologia, ela é uma ciência proativa, né, que ela se antecipa em termos de transtorno de saúde mental, e a psiquiatria já é reativa, né? A psiquiatria entra já quando o transtorno já está instalado, né? Transtorno bipolar, esquizofrenia, enfim, seja lá o que for, a depressão já está instalada, daí entra a intervenção medicamentosa. Então, é importante a psicologia falar, porque a psicologia fala de um outro lugar de saber, né? Do lugar da prevenção, do lugar da intervenção e da prevenção, nos episódios que podem gerar esse desequilíbrio e que podem prejudicar a saúde mental de todos nós.
né? É lógico que existem profissionais que estão mais expostos ao risco, e profissionais que estão menos expostos ao risco, né? Então, esses profissionais que estão mais expostos ao risco necessitam de mais treinamento, de mais preparo, de mais resiliência, de mais resistência e mais empoderamento para poder trabalhar, do que aqueles profissionais que estão menos expostos ao risco, né? E ao risco de contágio que é iminente e que é de todos nós, né? É um risco que está aí, né? Mas que não pode ser o fator da nossa, o veículo, né? Da nossa doença mental. Então, saúde é um conceito amplo, né? A saúde tem que envolver as condições de vida, né? As condições de trabalho, né? As condições de alimentação, as condições de acesso, né, a médico, equipamento, assistência, as condições de proteção, de se sentir que o Estado te protege, né? Então você tem um Estado protetor atrás de você para te dar garantias mínimas de sobrevivência. Então, saúde mental, ela é um tema complexo, né? Que envolve uma teia, né? Uma rede de relações. E assim também, quando a gente fala em estratégias de intervenção, as estratégias podem ir do local, né, do comunitário para o global, ou seja, começam em casa, né, as estratégias de proteção. Manter o distanciamento é protocolo da biossegurança. Mesmo o distanciamento familiar, é fundamental que as pessoas entendam isso, né? Não vão lá visitar a vovozinha porque é aniversário da vovozinha, não vão lá visitar o fulaninho. Não, é protocolo, é biossegurança. Você não ir lá, você pode proteger, você está protegendo, você está seguindo a norma prescrita pela Organização Mundial da Saúde, né? Se você não cumprir a norma, você está incorrendo em erro, e aí esse erro pode realmente disparar pensamentos contraditórios, né, pensamentos confusos e pensamentos de autoculpabilização. Culpabilização intrapsíquica, né, você se cobrando, se culpando pelo teu ato de risco, e uma culpabilização também externa, né. Um outro aspecto que eu queria falar em relação a pensamentos recorrentes, né, e medo, né, é o medo da morte, o medo do vírus, já falei, e o medo também, o medo dos sintomas, né? Então, a pessoa, ela é muito suscetível, né? O ser humano é extremamente suscetível à informação. E uma informação, uma fake news, ela pode afetar o nosso comportamento. Então, é importante que as informações sejam claras, informações idôneas, informações de veículos da ciência, né? Isso vai te fortalecer, te garantir que aquela informação que você está passando, está recebendo, está transmitindo para alguém, é uma responsabilidade tua, e essa informação vai te ajudar, te fortalecer e fortalecer o outro, né? Então, o que são as estratégias locais, né? Todos os países da América Latina vêm desenvolvendo estratégias de saúde pública locais, né? O vizinho faz a compra para o outro vizinho, né? A família se protege, cada um seguindo o protocolo da biossegurança, né? A compra, o alimento, o telefonema, a rede de sociabilidade se mantém, né? Então, algumas coisas se mantêm constante e estão funcionando, estão dando certo, né? Por exemplo, há um país, México, por exemplo, na América, México está seguindo também, Bolívia também, tem alguns países, eu não sei me lembrar agora de cabeça, mas enfim, eles estão adotando uma estratégia de sinalizar. Então, como as pessoas não têm o celular, então eles sinalizam atos de violência colocando um pano, por exemplo, na cortina, ou as pessoas usam uma cor específica naquele dia para mostrar para as outras que elas estão sendo ameaçadas ou que estão em perigo, estão pedindo ajuda, né? Então, para combater a violência intrafamiliar, são adotadas estratégias
locais, né, símbolos, signos que vão trazendo significados do que a gente pode fazer. Uma outra coisa é a atenção. Já falei bastante sobre a atenção, que a nossa atenção está alterada na pandemia, né, com excesso de foco, excesso de conectividade, excesso de notícia ruim, né, e isso pode pôr em risco a nossa saúde mental, mas eu também gostaria de falar da atenção em relação ao outro, né, a gente tem uma rede de sociabilidade e tem que ativar essa rede, ou seja, uma pessoa deve se preocupar com a saúde dela e do outro. Essa rede alguém não me responde, alguém pediu ajuda, de repente parou de responder, o que aconteceu? Aonde que essa pessoa está? O que está acontecendo com ela? Né? Então, ficar atento a isso, né? Porque as pessoas dão sinais de que estão precisando de ajuda, e de repente não procuram a ajuda técnica e profissional, por medo, por vergonha, né? Não, quem procura psicólogo é só porque está louco, eu não estou louco, então não vou atrás. Ora, todo mundo precisa, né, de um tipo de apoio, de suporte. E às vezes você não tem esse suporte familiar. Às vezes você não tem na tua família com quem conversar, ou você está sozinho, se sentindo uma solidão. Então, às vezes você não consegue identificar quais são suas emoções, pensamentos recorrentes, medos, enfim. Então, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, né? Acionar uma rede de solidariedade que te ajude a lidar com a situação, né? Acionar a tua rede de amigos, a tua rede de profissionais, enfim, e dizer, olha, eu preciso disso, olha, não estou bem, estou precisando de ajuda, estou precisando desabafar, estou precisando conversar, né? Esses protocolos de escuta ativa do outro funcionam como estratégias de prevenção e podem ser adotados por qualquer pessoa, não necessariamente que a pessoa tenha que ter uma formação em psicologia. Então, escutar a dor do outro, escutar o sofrimento do outro, ter tempo para ouvir é fundamental. A escuta ativa também pode nos ajudar a proceder com o encaminhamento, né? Se você consegue ouvir a dor do outro, o desespero do outro, você consegue também encaminhá-lo, né, para um atendimento técnico, um atendimento especializado, que aí sim deve ser feito por um psicólogo credenciado, devidamente credenciado, habilitado para fazer o atendimento online, né, ou mesmo, em casos extremos, uma visita. Então, visitas protegidas, né, dentro do protocolo de biossegurança, estão sendo hoje desenvolvidas por vários psicólogos. Eles vão na casa das pessoas que estão em sofrimento, com, lógico, a proteção, às vezes a proteção do Estado, às vezes com advogados, às vezes por intervenção judicial, né, mas o psicólogo também está na frente aí da pandemia, cumprindo seu papel social, que é agir, né, agir para promover a saúde mental. Ok? Eu acho que eu já passei do tempo um pouquinho, mas não faz mal, né? Não sei, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Então, lembrar que a minha fala aqui era sobre ações de cuidado, né? Tentar não cronificar a doença, descobrir, enfim, né, o que seria o meu normal e o que é o meu não normal na pandemia, né, compreender, então, que existe toda uma rede aí de proteção, né, para lidar com isso, né, com a saúde mental, compreender, então, que os cuidados, né, devem ser tomados uns com os outros, não medicalizar o cuidado, né, tampouco tratar a pessoa como um doente psiquiátrico, né, tentar ser escuta responsável, uma escuta paciente, né, com todos os membros da sua rede de relação, buscar fortalecer, empoderar as pessoas, né, são essas algumas das estratégias, né, autocuidado, né, se você não está bem, como é que você vai, né, ajudar o outro, evitar hábitos prejudiciais, se você sabe que não é bom beber muito, você vai passar mal, então não beba, né, converse com os colegas, não se isole, por favor, né,
compartilhe o cuidado, seja cuidadoso com os outros. Respire, aprenda a respirar, né? É uma boa estratégia. Evite excesso de informação, 30 minutos, 1 hora é o suficiente, né? Tenha uma rotina, tenha uma agenda, não abandone as suas crenças, né? Aquilo que você acredita, né? E, finalmente, queria deixar mais um recado, diz que saúde é 136, né? O Centro de Valorização da Vida 188 e o Centro de Atendimento à Mulher 180, né? Então, são alguns telefones que a gente tem aí para emergência, né? E depois também eu posso passar para o Antônio uma rede de profissionais, então, da psicologia que estão doando o que tem de melhor, né? O seu trabalho, né? E outros que estão fazendo a preços módicos, enfim, né? E também os contatos da rede municipal de saúde aí que vocês podem acionar. Acho que eu até posso pôr aqui, de repente, no link. Então é isso, não sei se alguém tem alguma questão, se eu falei muito rápido, às vezes sou rápida demais. Obrigado, professora Maria Sara. Sem dúvida, não foi rápida, não. Foi bem no tempo certo. Ó. Deu 1 hora, porque nós fizemos a apresentação inicial, fizemos a etiqueta, então está no seu tempo, não se preocupe, não. Ok? Então, mais uma vez, nossos agradecimentos à professora Maria Sara, aos presentes, ao pessoal que chegou depois. Fizemos a explicação aí da necessidade de preencher o formulário que a Thaís gentilmente disponibilizou o link aí, para que depois possamos enviar os certificados para vocês, né? Então, relembrando para quem chegou depois, isso é um momento promovido pelo PET Políticas Públicas. Temos aí uma equipe hoje, estamos trabalhando com 5 pessoas, porque não conseguimos fazer o processo seletivo em função da pandemia, mas 5 pessoas que se dobram, se doam e se desdobram aí, para poder dar conta das nossas atividades, porque, como eu disse, nós não paramos, a universidade não está parada, e não é só o PET Políticas Públicas, não, todos os grupos, os PIBICs aí estão funcionando, é isso que a sociedade tem que entender, estamos aqui exatamente para isso. Estamos aí, eu estou vendo que o Mário Sangalete está na sala, seja bem-vindo, Mário, é bom te ver aí novamente, o Mário é um ex-petiano, trabalhou conosco aí bastante tempo, saudade, Mário, então seja sempre bem-vindo à casa, você sabe que é sua. Bom, sem muitas delongas, né, como nós falamos que abriríamos para o bate-papo aí com a professora Maria Sara, então nós temos aí mais até 30 minutos aí, pessoal, para poder, aí, quem quiser dialogar com a professora, uns 20, 30 minutos aí, e depois daí nós encerramos. Eu só gostaria, antes de encerrar, eu sei que ela pede isso, mas eu vou lembrar, certo? Para que ninguém saia da sala antes do término efetivo, para que nós possamos abrir as nossas câmeras depois e tirar uma foto geral para a publicação e entregar para a professora também, certo? Então vamos lá aí, 20, 30 minutos de diálogo com a professora, fiquem à vontade, a casa é nossa, obrigado. Podem abrir a câmera a câmera e o microfone, quem for falar, sem problema algum, daí depois todos abrem, ok? Olha, eu acho que eu falei tudo. Não, vamos lá. Oi, professora. Oi, quem é? Vou fazer uma perguntinha, então. Legal. Você tem dicas para a gente, assim, com relação a questões familiares? Porque é muito recorrente. As pessoas comentam, amigos comentam de muito atrito, muitas situações por estar todo mundo junto em casa, e às vezes é complicado. Então, alguma dica de diálogo, como iniciar um diálogo em família, alguma estratégia que possa amenizar esses atritos? O que a senhora daria de dicas para a gente? Dom, realize atividades familiares que produzam tranquilidade, né? O jeito de sair é tentar identificar, né? Então, você veja, Estela, então, você imagine que você tem uma pessoa que está gritando, ela está com um comportamento alterado, né? Você deve gritar com ela? Não,
você tem que ouvir, né? Então, o que é essa escuta ativa? É ouvir, né, atentamente o que essa pessoa tem para dizer. Então, primeiro você concorda com o que ela tem, com o que ela está falando, com o que ela está gritando, e você vai identificando, então, pontos na conversa dela em que ela se tranquilize, né? Em que ela concorde com você, em que ela respire, em que ela mude, flexibilize o seu comportamento, né? E aí desenvolva práticas coletivas, alternativas familiares para manter a resiliência e a resistência familiar, né? Se tem duas pessoas, né, num cabo de guerra, uma fazendo força para a direita, a outra fazendo força para a esquerda, né? Você imagine a tensão que é isso, ok? Se uma solta primeiro, a outra também relaxa, né? Então, essa tensão, né? Veja o campo tenso e o campo relaxado de conduta, ele pode ser alterado. Então, é fundamental propor algo coletivo, propor compartilhar o cuidado, né? Realizar alguma atividade familiar que não gere mais estresse, mais medo, mais pânico, né? Às vezes uma coisa simples, né? Como, por exemplo, vamos escutar uma música, é a hora da música, 5 horas eu escuto música. É a hora da yoga, eu faço yoga junto com você, nós dois fazemos junto. Então, compartilhar com os membros da família estratégias de autocuidado que você tenha feito contigo e que estão funcionando, né? Isso vai diminuir também essa agressividade intrafamiliar, né? Porque a gente não briga com quem a gente não conhece, né? A gente briga com as pessoas que estão mais próximas, né? Com as pessoas que a gente ama. Então, é na família, no núcleo familiar, que provavelmente vão eclodir muitas situações de agressividade, de estresse, né? Então, tem que reconhecer a emoção do outro. Como é que esta pessoa se apresenta hoje, né? Então, ela ficou até de madrugada vendo, né, notícias recorrentes, ruins, negativas. Então, ela está com o estado de ânimo dela alterado. Então, um filho que termina um namoro, né, que tem um episódio na vida dele que rompe uma relação, que está vivendo um luto. Então, essas alterações, né, perdeu o emprego, então está com raiva. Então, qual é essa emoção? Como eu posso ajudar o outro a identificar a emoção dele e reequilibrar seu estado emocional para buscar paz no ambiente familiar, né? Eu estou ok. Você está ok, Estela? Esta foi a Thaíse. Ah, Thaís. Isso. Cadê a Thaís? Ah, achei que fosse a Estela que estava. Então, é isso, né? Tentar identificar se você está bem, o outro também está bem, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia, né? Atividades compartilhadas, né? E atividades que alterem o padrão de humor da pessoa naquele momento, né? A pessoa está naquele momento assim, né? Então, para alterar esse estado de humor, o que você pode fazer? Ouvir, né? Ser resiliente, né? Mas ouvir não só por ouvir, né? Mas quando a gente fala de escuta atenta, é isso, é uma escuta que implica em você perceber o estado emocional do outro e buscar contribuir para a alteração desse estado emocional. Né? Nós conseguimos fazer isso. Não sei se ficou claro a estratégia. Foi ótimo, professora. Obrigada. Não sei se ajudei. Com certeza. Isso. Então, você tem, né, a minha avó dizia, né,
dois bicudos não se bicam, né? Quer dizer, se tem né, uma pessoa que está, o outro, né? Então tem que mudar o teu estado emocional para poder alterar o estado emocional do outro. Professora, Oi? a senhora tem dicas de, por exemplo, assim, na nossa família tem as pessoas mais idosas que não entendem essa pandemia. Uhum. A senhora tem dicas de como abordar essas pessoas para tentar explicar para elas, no caso avós, porque elas, tipo, não entendem o que está acontecendo muito bem, até por causa que a informação não é tão acessível para elas, por causa que elas não têm acesso ao Facebook nem nada, e elas, muitas vezes, tipo, a gente tenta explicar, só que elas nunca entendem, assim, e acham que a gente não sabe de nada, que a gente é criança e que não sabe de nada. Então, a senhora teria dicas como abordar essas pessoas de um jeito mais que elas entendam? Claro. Como é que é teu nome? Com quem que eu estou falando? Samara. Samara. Denise. Samara. Você veja como é que o idoso é. Eu não entendo. O que você faz? O que você faz? Se explica de novo. Aí eu digo, Oi? Aí você explica de novo. Só que não explica do mesmo jeito. Não explique do mesmo jeito. Ok? Explique criativamente. Explique a partir do ponto de vista do outro. Porque muitas Né? Veja, quando eu era vezes pequena... o que a pessoa faz, só que a gente não consegue. Então, veja, há um conflito intergeracional aí, né? Porque vocês são da geração milênio, né? Os mileniares, vocês já nasceram na conectividade, já nasceram no mundo tecnológico, talvez vocês tenham mais resiliência, mais resistência para a pandemia, né? Agora, as pessoas de mais idade, elas têm o comportamento delas mais cristalizado, mais rígido, elas estão há muito, muito mais tempo no planetinha Terra, repetindo os hábitos, né? Repetindo esses comportamentos. Então, quem que é mais flexível no diálogo intergeracional? A avó ou o jovem? Quem pode ser mais flexível é o jovem, né? E como ser mais flexível? Se você explica de um jeito e a pessoa não entende, você tem que ser criativo e tentar explicar novamente. Só que com outro vocabulário, com o vocabulário desta pessoa, né? Então, o conflito intergeracional, ele é um conflito de universos distintos, né? Eu vejo isso, né? As pessoas de mais de 70 anos, mais de 80 anos, né? Elas têm condição de aprender, mas elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, você, como é mais jovem, e já aprendeu, e já entendeu, e está na universidade, você pode ensinar para ela como, né? A partir da linguagem dela, do vocabulário dela, mudando as tuas estratégias de explicação, né? Veja, vou te dar um exemplo, Samara. Imagine que a vivência humana né, nossas experiências na vida e tal, é como essa garrafa de água, né? Quanto mais água eu ponho, mais experiência eu tenho de vida, mais a garrafa está cheia, né? Ou então pense num balde, né? Você consegue mover rapidamente um balde com poucas pedras e pouca água, ok? São poucas experiências de vida, poucas pedras e pouca água no fundo do balde, ok? Agora, você imagine uma pessoa com mais de 60, 70, 80 anos. Quantas pedras tem no fundo do balde? Quanta água está no fundo do balde? Como é que você vai mexer aquilo? Você vai ter que fazer mais esforço, né? Porque os padrões comportamentais estão cristalizados. Então, aquela pedrinha lá no fundo do balde vai mexer,
mas você vai ter que fazer um esforço maior, ok? Esforço maior. É diferente, você tem que explicar passo a passo. O que é um vírus? Esses dias eu perguntei para um advogado, ele disse assim, vírus é uma coisa viva? Uma pessoa com curso superior, né? Então não sabe, porque nasceu em outra época histórica, né? Quando eu nasci, a menor partícula do universo era o átomo. Me lembro que o professor chegava na sala de aula e botava uma laranja, assim. Imagina, isso aqui é a menor partícula do universo, é um átomo. Eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, mas uma laranja não é tão pequena assim, eu não conseguia entender o que era o átomo. Quando que eu vim entender o que era o átomo? Né? Quando numa aula de ciências, o professor levou um microscópio, catou a saliva da nossa boca, pôs numa lâmina e pôs no microscópio, e eu finalmente coloquei o olho ali, vi o que era uma célula, o que é uma mitocôndria, o que é um átomo, entendeu? E as informações do mundo científico, da ciência, elas às vezes ficam muito fechadas dentro da universidade. E a universidade às vezes fica muito longe da comunidade, né? Então, Samara, minha dica para você é tente outra vez, né? Tente de novo, tente usando estratégias, metáforas, né? Tente explicar para sua avó, não sei quem é a pessoa que habita com você, o seu lar, né? O que é a pandemia, né? O que é biossegurança, né? O que é estratégia, o que é política pública da saúde, né? Tenta explicar para ela que 7 milhões de pessoas contaminadas, quantos Maracanãs são? Porque Maracanã é um conceito, né? Um estádio de futebol, um prédio, né? Usar elementos mais concretos, né? Mais perto da realidade dela. Você vai dizer, professor, eu não vou conseguir levar um microscópio para ela ver, né? Mas passa um filme, né? Procura um vídeo lá, né? Tenha paciência, né? Eu acho que é possível, né? Mas são padrões de comportamento extremamente cristalizados, né? Para um terraplanista, por exemplo, né? Teria que ser uma experiência, né? De viajar num avião, né? Olha, a Terra é redonda, né? Então, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento. Por isso que o PET é tão importante, Antônio. Parabenizo o Antônio, parabenizo vocês, porque qualquer atividade de extensão é levar informação onde ela é necessária, né? O Brasil ainda é um país de milhões e milhões de analfabetos e letrados, né? E a universidade tem que assumir a sua responsabilidade social de levar a informação, né? É o mínimo que a gente pode fazer na pandemia. Ok. Eu quero registrar também, professora Maria Sara, eu fui indelicado aqui, não registrei a presença da nossa chefa aqui. Opa. A professora Áurea Andiada, nossa diretora de graduação adjunta, está na sala. Opa. Obrigado pela presença, Áurea. Obrigada, professora Áurea. Obrigada pela coragem, né? Eu como ouvinte aqui. Sim, mas é um privilégio para nós estar aí como ouvinte. Bom, como nós já estamos... Não, eu agradeço Pode falar, Antônio. Como nós já estamos aí vencendo aquele nosso horário que nós previmos, né? Obviamente gostaríamos de falar muito mais. Então temos tempo aí para mais uma pergunta, pessoal. Fiquem à vontade aí para a professora Maria Sara. Aí nós vamos para os finalmente, tá? Mas desculpa, eu cortei a professora Áurea. Então agora, antes da pergunta, a professora Áurea, por favor, Áurea. Essa é a questão da etiqueta, às vezes a gente comete isso. Não, a gente está acostumando ainda com essas ferramentas, né? Verdade. Não, parabenizar, eu estou vendo que a Maria Sara está fazendo muitas lives, assim, falando principalmente sobre essa temática, saúde mental, né, que é uma temática muito importante, não só agora em tempos de pandemia, mas que a gente sabe que é um tema muito importante na universidade, no nosso ambiente, né? E até eu ia colocar uma questão,
professora, que assim, você falou principalmente do aspecto do que eu peguei, né, do autoconhecimento e do autocuidado, né? Isso. E eu percebo cada vez mais, principalmente o autoconhecimento, é um elemento de extrema importância, e eu vejo que não existe uma cultura de se trabalhar o autoconhecimento, né? Tanto com os nossos alunos, né? Principalmente com os nossos alunos, o pessoal que entra ali, os calorinhos, novinhos, como que como que você acha que a gente poderia trabalhar isso com os nossos alunos, tentando implementar essa cultura do autoconhecimento, do autocuidado, que eu acho que isso ajudaria em muita coisa, né? Como é que a gente poderia fazer isso no âmbito universitário, aqui na universidade? Eu volto, Áurea, para falar daquela questão que eu acho que você tem meu livro lá da autoestima, lembra? Né? Sim, eu tenho. Então, o que acontece é, assim, vivemos numa sociedade extremamente irracional, e essa sociedade, a primazia da razão sobre a emoção, faz com que as pessoas busquem só informação sobre o mundo, informação sobre a pandemia, e não se conhecer, né? Quer dizer, não olhar um pouco para dentro. Eu acho que a pandemia, ela traz isso. É fundamental que os nossos alunos agora parem para olhar o estado emocional deles, como é que eles estão, né? Em termos de recursos, de potencialidades, né? Nós temos muitos alunos que têm uma potencialidade de ajudar a sociedade, mas que acabam desenvolvendo, assim, uma síndrome do eu não posso fazer nada, eu estou impotente, né? Nós temos alunos que podem, sim, podem ajudar muito, e são fundamentais, desde que eles reconheçam, né, esse potencial que eles têm para ajudar o outro e para ajudar a si mesmo. Então, o autocuidado vem primeiro, né? A necessidade de se conhecer, a necessidade de se olhar para dentro. Como eu estou, né? Como é o meu estado emocional, né? Como eu estou no momento. Então, dentro da teoria da atividade, do Engstrom, a gente trabalha muito com objetivações, né? Projetos de vida, né? Nosso aluno tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, né? Só se formar para pegar o diploma não é suficiente, né? Ele tem que ter um propósito maior, né? Por isso que o PET é importante, que a extensão é importante, né? E esse objetivo maior é a praxis social, né? A responsabilidade social do estudante de uma universidade federal de devolver para a sociedade alguma coisa daquilo que ele aprendeu. Eu acho que se os nossos estudantes tivessem um propósito, um projeto de vida, um objetivo, né, eles não caíam nessa redoma, né, da autocomiseração, autopiedade, inatividade, depressão, angústia, e etc, etc, e por aí vai, né? Então, é isso, né? Autoconhecimento, projetos, estratégias, né? Eu acho que é isso, Áurea, desenvolver no nosso aluno isso. É um desafio. Beleza, professora. Então, assim, como eu tinha dado mais uma pergunta, então mais uma aí, para caso o pessoal queira, certo? Para nós vencermos o nosso tempo, mais uma aí para a professora Maria Sara, senão nós encerramos o nosso encontro de hoje. Maria Sara, ninguém se manifestou. Entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Entenderam tudo. É que está na hora de jantar, comer a sopinha para esquentar o pé, na verdade. É isso que está faltando certo. Agora, certo? 2 horas então, é o limite, né? Tá não, mas certo. Nós somos bem pontuais, olha só. Tá vendo? Tá bem certinho. Então, pessoal, em nome do PETS Políticas Públicas, e aqui eu já agradeci pela organização, né? Porque eu, como tutor, de certa forma, eu participo sim com eles, mas quem conduz, o Mário já participou conosco, as meninas estão participando aí, sabe, né? Por iniciativa, por projeto dos
20 anos. Então, agradeço muito a organização aí, para a disposição em participar conosco, e os colegas que completam aí esta sala neste momento. Então, professora Maria Sara, as suas considerações finais, depois a senhora pede para que o pessoal abra para nós tirarmos aquela foto, e daí nós encerramos, daí vamos para o tchauzinho, né? Tá bom, tá bem. Isso. Eu queria fazer uma consideração final, que é uma reflexão do Bruno Latour, que é do campo CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e tem a ver um pouco com minha trajetória no PPGTE, né? E ele diz o seguinte: ao abrir a caixa preta dos fatos científicos, não ignorávamos que abriríamos a caixa de Pandora. Era impossível evitá-lo. Ela esteve hermeticamente fechada enquanto permaneceu na terra de ninguém das duas culturas, oculta no meio de couves e nabos, placidamente ignorada pelos humanistas que tentam combater os perigos da objetificação, pelos epistemólogos que procuram anular os males trazidos pela massa rebelde. Agora ela foi aberta, a caixa de Pandora, soltando suas pragas e maldições, pecados e doenças. Só uma coisa a fazer: mergulhar na caixa, quase vazia, para resgatar aquilo que, segundo a lenda venerável, ficou lá no fundo. Sim, a esperança. Gente, todos com esperança. Um grande abraço para todos, e essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigado pela presença de vocês. Meu microfone está aberto, palmas para a nossa palestrante. Obrigada, Antônio. Vamos abrir as câmeras aí, por favor, né? Eu vou dar uma penteada aqui e já abro a minha. Pentear o que eu não sei aqui, né? Mas tudo bem. Não se isole, Antônio. Está Não. sendo chamado a participar. É isso aí, com essa piazada aqui, você acha que eu me isolo? Beleza? Mário, como é que tá? Bom te ver. Tô bem, professor. É isso aí. professor. Tranquilo, meu velho? Thaís, você tira aí, Thaís? Você consegue tirar, professor? Que o meu não está na Eu configuração. tiro aqui, pode tirar. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. Vamos fazer um abraço virtual, então? Vamos lá. Vai. Mais forte, bem forte. Vamos lá. É isso aí. Aê. E um beijão Certo. virtual. Tchau. Gente, muito obrigado. Ô, Áurea, me ajuda aí. O que você quer? Onde eu estava gravando. Não. Quer que ligar? Eu estou gravando. E onde é que fica o arquivo da gravação no Meet? Vai lembra, Sal? automático para você, para o teu e-mail. Ele vai salvar na página do Google Drive. Ah, é? Lá pro e-mail que eu... Ah, tranquilo, então. Gente, agora Então eu dá. começo Gente, muito um obrigado. outro Meet, Podemos encerrar. né? Então, Ah, mas agora... Não, agora eu vou tirar outra, porque a Thaís apareceu. Ela arrumou a Thaís não, a Letícia. Ela arrumou a câmera dela. Quem mais está aí, pessoal? gente, agora eu começo um outro Meet com uma outra psicóloga. Se alguém quiser entrar, tá lá o convitão. Tá ok. Vou tirar outra aqui também. Só um pouquinho, vou mandar a primeira. Manda Pra- para mim, pras tá? Eu meninas também aí, né? quero. Isso. Já mando aqui. Propósito, objetivo, a vida segue. Esperança. Isso aí. Espera aí que eu vou tirar mais uma, Maria Sara. Em homenagem à Letícia, que arrumou a câmera dela, entendeu como é que é? Isso, vamos lá. Pronto, olha a pose. De lado. Viu? Gente, muito obrigado, abraço a todos. Valeu, até Abração. mais. Obrigado. Valeu, Antônio. Tchau. Ah, obrigada. Alô? Alô? Oi.